Se aquela influenciadora, aquela blogueira que você acompanha não tivesse dinheiro, o que mais ela teria para oferecer? É a sensação constante de eu estou atrasada, eu estou ficando para trás. Você já reparou como do nada parece que todo mundo vive a vida perfeita? Joias, roupas de luxo, bolsas de grife, sapatos, viagens caras, mas o que poucas pessoas falam é o que realmente existe por trás de tudo isso na influência. E esse vídeo não é para atacar ninguém, mas sim para te ajudar a pensar melhor e entender se isso que é mostrado nas redes sociais e na internet realmente faz sentido com a vida que você deseja ter e se isso realmente está alinhado com os seus próprios sonhos. E quando eu falo sobre riqueza fake, eu não tô chamando a pessoa de mentirosa ou falando que ela é pobre financeiramente. Mas a verdade é que muitos influenciadores e criadores de conteúdo acabam criando uma pseudo-estética da riqueza e tentando vender isso a todo custo. E a internet, ela não mostra o patrimônio, ela só mostra o enquadramento perfeito daquilo que as pessoas querem que você enxergue. Por isso é muito importante você entender e ficar alerta nisso que eu vou te mostrar agora. Porque na internet o verdadeiro produto não é a roupa, não é a bolsa, muito menos o sapato. E sim, você, o seu tempo e a sua vida. E o ponto mais intrigante nisso tudo é que os influenciadores, eles não tentam te vender apenas um produto, mas sim uma sensação, um sentimento, um estilo de vida. E é isso que torna tudo ainda mais perigoso. Aquela sensação de eu também posso. E quando você compra algo, muitas vezes não é nem pelo objeto em si, mas sim pelo desejo de viver a vida que outra pessoa também vive. E a verdade é que muitas pessoas na internet só querem que você compre mais e pense menos e se questione cada vez menos para ficar muito mais fácil dessas pessoas te manipularem. E com todo esse poder do digital, com todo esse poder da influência, vem uma outra questão também que é a do consumo compulsivo. E normalmente esse consumo é aquele que te causa uma comparação constante, a sensação de urgência ou de estar perdendo algo e pouca reflexão, porque se você pensar demais, você não compra. E pensar se tornou até um ato de rebeldia, porque todo esse sistema, ele não ganha quando você é consciente, mas sim quando você é emocional. E eu vou te dar um exemplo dessa influenciadora aqui. Eu ouvi a Júlia, que é minha web amiga, falando sobre essa situação nesse vídeo aqui, onde ela trouxe o caso dessa influenciadora, e o que me chamou muita atenção foram vários pontos que a Júlia falou, mas em específico, algo sobre essa influenciadora. Que, apesar dela ter milhões e milhões de seguidores, e eu acredito de verdade que com a influência, quanto mais a sua influência, quanto mais pessoas você alcança, mais responsabilidade você precisa ter naquilo que você divulga. Porque sim, o próprio nome da profissão já fala, você influencia pessoas. E essa influenciadora tem vários vídeos onde ela mostra bolsas de grife, sapatos, inclusive o espaço que ela grava é um closet já mostrando tudo isso. Ela em alguns vídeos inclusive fala sobre qual o custo de vida dela, que chega a atingir bons milhões de reais, mas por trás de tudo isso, o que poucas pessoas mostram é que essa influenciadora estava envolvida em vários golpes e que inclusive de lojas que as pessoas compravam e nunca recebiam os produtos. Outra questão também é sobre os itens falsos que ela divulgava para se beneficiar. E tudo isso, de alguma forma, afeta a nossa vida real, a vida de quem consome esse tipo de conteúdo. E se você está na internet, provavelmente esse é um estilo de conteúdo que acaba aparecendo para você. Mas aí eu te pergunto, se aquela influenciadora, aquela blogueira que você acompanha não tivesse dinheiro, o que mais ela teria para oferecer? E isso afeta muito na nossa vida, e eu vou trazer um exemplo. Primeiro, sem nenhum drama, mas sendo brutalmente honesta. Uma das coisas que mais isso afeta é na tua ansiedade financeira. E principalmente se você é mulher, entenda, não existe liberdade sem ter independência financeira. Outro ponto que afeta muito é a sensação constante de eu estou atrasada, eu estou ficando para trás, porque essa pessoa tem 23 anos e já tem tudo isso e eu aqui perto dos meus 30 não consegui nem conquistar metade disso aqui. E eu acredito que a partir do momento que você começa nesse jogo da comparação,
você também está desrespeitando a sua história, porque você não sabe tudo que tem por trás da vida daquela pessoa, porque como eu falei lá no começo, a internet ela mostra recortes da vida das pessoas e não o patrimônio de fato. Você não tem como saber se aquele carro é alugado, se aquela casa é alugada, ou se aquela viagem foi patrocinada por uma marca, por um trabalho que ela está fazendo. A partir do momento que você começa a se comparar, você está desrespeitando a tua própria história. Então lembre-se disso, você não conhece a jornada da outra pessoa, a história da outra pessoa. Então se comparar é ser injusta com você. E outro ponto que afeta também é você normalizar gastar mais do que você pode. E, gente, quantas pessoas eu não conheço que acabam se endividando para manter um padrão de vida que elas nem sabem se gostam daquilo, elas acabam nem se questionando e estão endividadas, não tem um tostão no bolso e ainda continuam consumindo mais e mais desse tipo de pessoa, financiando esses golpes aí da internet. E você muitas vezes começa a achar que o problema é você, porque eu não consigo X, eu não consigo Y, sendo que na verdade você provavelmente só está indo por um caminho lícito, um caminho que é saudável para você e para sua mente. E isso também é evolução. E é muito importante concluir, eu decidi trazer esse assunto aqui no canal, primeiro porque eu considero um tema extremamente relevante, e hoje em dia eu percebo que ter consciência do que eu quero, quais são os meus sonhos, quais são os meus objetivos, as minhas metas financeiras, ter clareza sobre tudo isso, é o que me faz caminhar e conquistar dia após dia, e não ficar me comparando, porque, gente, quantas pessoas eu vejo que acabam se comparando com vidas irreais da internet, porque hoje para mim a realidade, talvez não sei para a sua, mas para mim a realidade não é normal você gastar, sei lá, 1 milhão, meio milhão de reais em uma viagem ou comprar uma bolsa de 200 mil reais. Então, tomem cuidado, fica aqui o alerta. Se o conteúdo que você está consumindo hoje está te fazendo evoluir ou apenas se comparar com uma vida irreal muitas vezes, ou uma vida que é financiada por golpes, por coisas que não são lícitas. E aqui eu falo que não é sobre você se privar de tudo ou viver um mínimo, não, muito pelo contrário, nós precisamos ter as nossas próprias ambições, mas não comprar os sonhos alheios. E a sua liberdade financeira começa na tua mente e não no teu cartão. Não deixe a internet decidir a sua vida por você. Não deixe ela ditar o que você precisa ou o que você não precisa. Quanto mais você se desenvolve, quanto mais você se conhece, mais fácil é de você entender o que realmente faz sentido para você e o que não faz, e não deixar ser influenciada por talvez uma vida que você nem sonha em ter. Alguém me explica como é que eu sento para gravar se tem uma gata assim na minha cadeira e lá tem outro gato? Por favor, alguém pode me explicar? Olha a pose dela aqui, ó. Nauá. Nauá. Nem se mexe.